Olá, queridas! Meu nome é Débora Medeiros e este é o podcast Nome Disso é Diversidade, que busca refletir as várias experiências da comunidade LGBTQ no Brasil e no mundo. No site nomedissoemundo.com você pode ouvir os outros episódios deste podcast e de todos os podcasts da nossa família. O Nome Disso é Mundo, o Nome Disso é Política, o Mundo Interno. Também dá para nos ouvir na maioria dos agregadores de podcast para Android ou Apple e no Spotify. Para isso, basta procurar pelo Nome Disso é Mundo. Para encerrar, um pedido importante: se puder, ajude a financiar todos os podcasts da casa. É só ir no site apoia.se/onden, com M no final de mundo, e a partir de R$5 você já concorre a recompensas, então tá valendo bastante a pena, gente. Nós renovamos as nossas recompensas, você pode inclusive ganhar uma participação no programa, seu nome mencionado nos créditos, muita coisa legal. Muito obrigada para todo mundo que apoia a gente e muito obrigada para quem está pensando em apoiar. Nós ficamos muito gratos pelo apoio de vocês. Então é isso, vamos para o episódio. Hoje eu converso com a professora Bruna Irineu, da Universidade Federal do Mato Grosso, no Departamento de Serviço Social. Ela também é professora do Programa de Pós-Graduação em Política Social. A Bruna é mestre em Sociologia pelo UFG e doutora em Serviço Social pelo UFRJ. Ela também é bolsista de pós-doutorado júnior pelo CNPq e, no momento, ela está em Buenos Aires fazendo a pesquisa dela, sobre a qual nós vamos conversar aqui, que foca numa comparação entre políticas públicas para a comunidade LGBTIQ em vários países da América Latina: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile. A Bruna ela é conselheira e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos da Trans-Homocultura e ela mora em Cuiabá. Muito obrigada, Bruna, desde já, por ter topado conversar com a gente hoje. Eu queria começar te perguntando sobre o foco da sua pesquisa de pós-doutorado, né? A gente conversou sobre ela um pouco antes da entrevista e você mencionou que ela é focada em disputas de direitos e políticas sociais para a população LGBTIQ. Conta um pouco para a gente, assim, que direitos são esses que você tem focado especificamente? Oi, Débora. Primeiro, agradecer aí o convite para estar com vocês aqui no podcast, saudar toda a galera aí da podosfera que está nos escutando. É um prazer enorme estar aqui, então vamos falar sobre direitos LGBTI+. Bem, a minha pesquisa é uma pesquisa de pós-doutorado, né, que tem financiamento do CNPq, acho que é legal falar isso, né, apesar de a gente estar em tempos duros, né, de retrocesso e regressão aí de financiamento da ciência. Bem, eu basicamente estou pensando o campo de disputas dos direitos, né? Quando a gente está falando em direitos LGBT, nós estamos pensando todo o campo, né, de direitos civis, políticos, direitos sociais, né? E pensando também no campo, né, de luta desse movimento, do movimento LGBTI+, que é um movimento que tem uma particularidade interessante, como outros movimentos, né, como o movimento feminista, o movimento negro, que é de uma luta cravada e travada pela existência, né, pelo direito de existir. Então, quando a gente pensa direitos LGBTI, nós estamos pensando não unicamente em direito ao matrimônio, à adoção, que são esses direitos mais burgueses, vamos dizer assim, que estão no campo da Constituição, do direito à família e tudo mais, mas nós estamos pensando em questões muito mais amplas, como a possibilidade do registro civil, né, conforme sua identificação de gênero para as pessoas trans e travestis. Nós estamos pensando também a possibilidade de acessar trabalho, emprego e renda dentro de um certo campo de uma segurança do trabalho formal, né, que é pensar também o acesso ao mercado de trabalho, né, com respeito à orientação sexual e à identidade de gênero. Nós estamos pensando em direitos também que vão tocar em políticas, né, do campo da assistência social, da previdência social, da educação, da cultura, né? Então, são muitos elementos no campo dos direitos
e que eu debato, né, a partir especialmente, né, do processo que envolve a demanda da sociedade civil ao Estado em relação a efetivar esses direitos a partir das políticas públicas. Então, para mim, por conta de eu ser assistente social, né, e estar nessa área de conhecimento, as políticas sociais, elas têm uma importância fundamental, porque é uma forma, né, onde a gente vai observando possibilidades, né, de efetivar alguns direitos dentro desse campo tão limitador, né, que é o modo de produção capitalista. Então, a gente não confere às políticas públicas um sentido assim revolucionário de que vai transformar esse sistema, mas a gente consegue entender que é possível, a partir dela, né, negociar esses direitos historicamente negados. E você tem comparado essas políticas sociais para a comunidade em vários países da América Latina, né, como Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile. Quais são as principais diferenças que você vê entre esses contextos? Bem, nós temos histórias de luta que podem preservar algumas semelhanças, né? Então, a gente está falando de países, na sua maioria, que também viveram, por exemplo, a experiência de uma ditadura, né, interferindo no processo democrático, mais ou menos no momento em que alguns movimentos estavam germinando, como o caso aqui da Argentina, movimentos, quando estou falando movimento LGBTI, e algumas situações também, como o caso brasileiro, que esse movimento ele vai eclodir já num processo aí já mais de ruína dessa ditadura, né? Então, de qualquer forma, independente dessa linha do tempo, a gente tem semelhanças nessa experiência de países que viveram a ditadura, que experienciaram, né, golpes, também financiados aí pelo imperialismo. Então, a gente tem muitos elementos históricos que podem nos ajudar a aproximar esses contextos, né? Mas nós temos também diferenças interessantes, especialmente na forma como esses movimentos vão conseguir a outorga de suas demandas, né? Então, por exemplo, a Argentina, o Uruguai conseguiram a aprovação das suas leis de identidade de gênero, matrimônio, a partir do parlamento, né? Enquanto o Brasil e a Colômbia, por exemplo, vão conseguir conquistar esses direitos, né, a partir de decisões do judiciário, né, ou uma súmula, ou uma decisão, né, do Supremo. E você tem também decisões um pouco mais tardias, né, que vão talvez combinar judiciário e parlamento, né, um pouco mais próximo na situação do Chile, por exemplo, que vai ter matrimônio mais recentemente definido, né, mas que foi talvez ali o pioneiro em relação a uma legislação de criminalização da LGBTfobia, né? Então a gente tem muitos pontos assim de convergência, mas também de distinção, que tem muito a ver também com a concepção de Estado, de poder, né, em termos de sistema de poder, sistema jurídico, né, de cada país. Mas um elemento que eu acredito ser fundamental é a gente pensar como é que o avanço das pautas LGBTI+, nos sistemas de direitos humanos, seja a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, seja no sistema ONU, né, eles vão ser determinantes para os avanços jurídico-legais que nós vamos ter aqui nesses países que eu estou mencionando, né, da América Latina, e o quanto a gente também pode observar, né, um fenômeno global de reação a esses avanços, né, uma reação conservadora a esses avanços. Então a gente vai poder observar, né, o fortalecimento, o surgimento e o fortalecimento da extrema-direita, né, ou do que algumas pesquisadoras, como a Sônia Correia, né, vem chamando de uma ofensiva antigênero nesses lugares. Então, acho que isso é interessante também para a gente observar, né, para além dessas similaridades,
distinções, né? Também como que uma conjuntura ela vai transversalizar todos esses países, independente das suas diferenças e semelhanças em processos históricos, né? Nossa, muito interessante isso que você fala, justamente isso. Você falou, pegou logo a minha segunda pergunta das semelhanças no começo, mas eu fiquei pensando agora exatamente sobre esses movimentos transnacionais. Você mencionou que realmente houve desenvolvimentos muito semelhantes, apesar de terem as diferenças naturalmente do contexto nacional de cada país, mas também essas redes de conservadorismo que realmente pegaram a pauta do antifeminismo, como eles chamam, do combate à ideologia de gênero, né? Então acho que, tipo, você vê relações entre as comunidades, entre os ativistas pelo movimento LGBTIQ desses países também se conectando, porque eu acho que a extrema-direita está muito bem conectada transnacionalmente, né? Ela está visivelmente muito bem conectada. Mas você vê também essas relações transnacionais entre os movimentos LGBTIQ de cada país? Então, essa pergunta é uma pergunta interessante, porque a gente consegue abordar, né, aqui nessa conversa, o fato de que os movimentos eles são muito distintos em cada país, né? E países como o Brasil e a Argentina, que têm uma proporção territorial um pouco maior em relação aos demais, vão ter muitos, né, coletivos e associações nacionais, coletivos, organizações não governamentais, e como cada movimento, cada coletivo que compõe o movimento se articula e se vincula a um projeto de sociedade, né, em países com a proporção como a nossa, né, nós vamos ter muitos projetos em debate, né, nós vamos ter coletivos que comungam, né, de projetos de sociedade próximos, né, conseguem se aproximar mais, e outros que têm uma compreensão do movimento, né, do próprio movimento social, que diverge, né, que é diferente. Então, você vai ter associações que estão hoje, né, nessa conjuntura, numa oposição mais forte ao governo federal, ao governo de Jair Bolsonaro, em especial, né, ao Ministério dos Direitos Humanos, Família, Mulheres, e você vai ter associações e grupos e coletivos que permanecem com algum diálogo, né, ainda com essa pasta, com a justificativa, né, da importância de ocupar o espaço e que a pauta não se perda, ou porque tem também um debate mais suprapartidário. Então você vai ter assim, diferenças, né, em cada país, e eu entendo que são diferenças de projeto, né, de projeto societário, né, de projeto de futuro para a sua nação, enfim. Então, isso vai, de alguma forma, dificultar uma aliança latino-americana, uma grande coletividade ali, porque existem projetos distintos, né, em jogo. Então, você tem, sim, algumas organizações como a ILGA LAC, né, que é a versão latino-americana da ILGA, né, que é uma associação bastante sólida e antiga, né, para o mundo, né, mundial, mas ela também não congrega todos os coletivos, todos os movimentos que circulam, né, aqui nesses países, né. Então, você vai ter, por exemplo, casos como o do Uruguai, né, que durante muito tempo teve uma posição muito contrária à inserção de uma agenda global, né, nas suas pautas, né, em relação aí talvez uma crítica assim, anti-imperialista, né, e que mais recentemente tem se articulado como Cone Sul, enfim. Então eu acho que a gente tem entraves aí no possível diálogo latino-americano, e acho que para o Brasil a gente tem uma grande questão, que é a língua. E o fato da gente também acabar reproduzindo uma lógica imperialista em relação aos países vizinhos. Então a gente tem dois elementos aí que talvez nos distancie aqui, mas a gente tem observado também um esforço, né, de muitos coletivos em fortalecer
essas relações, aí seja na Ilgalac ou em eventos, né? Então a gente pode observar, por exemplo, o coletivo do LGBT do MST, que tem se articulado ali no âmbito da Ilgalac, com os coletivos que já compõem aqui do conurbano de Buenos Aires, com Cuba, Costa Rica, enfim. Então a gente tem aí um ponto para pensar assim, como que esses movimentos eles não são uníssonos, né? Eles não são também homogêneos, né? E eles têm distintos projetos em disputa, em jogo, né? E eu acho que isso é fundamental também, porque eu acho que isso constitui os movimentos sociais de uma maneira geral, né? A gente pode transpor essa realidade, pensar também os movimentos feministas, né? O quanto que a gente tem uma diversidade, né? E uma pluralidade aí dos movimentos, e o quanto também a gente pode observar que há uma certa cooptação das pautas LGBTI, que tem um sentido super transformador, né, como eu falei, que tem um sentido de direito à existência, né, pelo mercado pink, né, também, de alguma forma, por pautas conservadoras via Estado, né, como a gente tem visto aí, uma tentativa de absorção, né, de pessoas LGBTI nas Forças Armadas, que tem aí também um elemento assim do homonacionalismo, né, e do pinkwashing, né, que é você agregar um certo segmento que durante muito tempo, né, o Estado não contemplou, né, enquanto não reconheceu enquanto sujeito de direitos, e você passa então a acolher, né, o Estado passa a acolher, mas também muito interessado em fortalecer a sua máquina de domínio, né, de outros países, de extermínio de outras populações também historicamente marginalizadas, né? Então a gente tem muitas nuances e camadas aí para a gente discutir em relação às lutas LGBTI, né? Então, a partir dessa pergunta, da sua pergunta, Débora, sobre se há uma aliança, se há uma troca, um intercâmbio, né, a gente consegue pensar também o quanto a gente tem de disputas também, né, em relação ao mercado, em relação ao próprio pensamento liberal das nossas pautas. Então, assim, eu advogo no meu lugar de ativista por um feminismo anticapitalista, antirracista, antissexista, né? Mas a gente sabe que tanto no campo LGBTI quanto no campo feminista, a gente tem também uma militância que é mais alinhada com o pensamento liberal, né? Que de alguma forma também reproduz aí e alimenta um ideário neoliberal que tanto nos prejudica, mas esses sujeitos eles também estão na cena, na arena política, né, disputando projetos como eu mencionei. Isso é muito interessante, porque eu acho que a sua resposta traz justamente essa complexidade, né? Realmente falar de movimentos no plural não é só falar dos movimentos em diversos países, mas também desses vários, digamos assim, vários aspectos, né? Várias áreas de militância realmente, e posicionamentos políticos são distintos, né? Apesar de terem causas parecidas às vezes, mas o caminho, os fins, o que seria realmente visto como progresso e tal, eles podem diferir também, né? Entre os diferentes atores, né? De um movimento. Isso é super interessante realmente de focar. Acho que indo um pouco nesse caminho, mas focando no que você fala também, que é uma parte da sua pesquisa, dos ataques dos campos conservadores, né, a pauta LGBTQ. Você mencionou para mim exatamente que você foca na direita, que meio que é o que a gente primeiro pensa, né, quando a gente pensa em ataque do campo conservador, mas também em conservadores de esquerda, né, que atacam a pauta também, assim. Você pode falar um pouco mais das nuances desses dois campos, assim, o que eles têm de semelhanças entre si, conservadores de esquerda e de direita, e também de diferenças, assim, em termos de discurso, em termos de estratégia e tal? Sim, eu acredito que o avanço, né, dos movimentos que se situam em torno das pautas por gênero e sexualidade, né, ele foi tão significativo que as respostas conservadoras anti-LGBT, antifeminista, também se fortaleceram de uma forma assim bastante
visível, né, nos últimos anos globalmente, né, não só em nível latino-americano, né? E a gente consegue observar que pela nossa própria experiência, né, de ter um certo, a maioria dos países viveram períodos ditatoriais e cada país a seu modo tem um resquício desse militarismo, dessa militarização da vida e da política, né? O Edson Telles vai apontar para a gente num texto que, especialmente após as jornadas de junho ali, pensando 2013, né, mas até o golpe Dilma, a gente vai observando que essa militarização da vida e da política, ela vai ganhando outros contornos. E a figura do Jair Bolsonaro vai funcionar, né, muito bem para as demandas do mercado, né, economicamente falando, né, mas também em favor de uma nova direita que vai se articulando aí nesse processo, né, muito em função de um ressentimento, né, com os avanços dessas pautas de gênero e sexualidade, mas também é importante a gente pensar a política econômica, né, e a crise estrutural do capitalismo cíclica, como é que ela vai também se alternando entre sul e norte, e a relação também de como o neoliberalismo vai casar muito bem com tudo isso, pensando aí conservadorismo e neoliberalismo, né, como uma amálgama importante para essa nova direita, né? Então a figura de Bolsonaro ali vai funcionar muito bem. Aqui na Argentina tem uma figura que eu observo assim com uma certa semelhança de processo aí em relação à história que leva Bolsonaro à presidência, que é o Milei. Por enquanto a gente observa alguns movimentos ainda temerários no sentido assim de dizer que é possível que ele ganhe, se eleja. Mas eu já não sou tão otimista, né? Já tenho observado ele como um forte possível próximo presidente da Argentina, e ele é um cara que tem uma pauta econômica, né, neoliberal, na verdade, assim, ultra neoliberal, né, e uma pauta de direitos humanos, assim, de total ataque aos direitos humanos, né, anti-LGBTI, anti-mulheres. Então, seus discursos são sempre um show de horrores, né, de ataque aos direitos humanos, de difamação dos movimentos sociais. Então, a gente consegue, né, observar aí essas semelhanças, né? Mas quando a gente vai discutir isso, é importante a gente entender que conservadorismo, ele também, e o reacionarismo, né, ele também perpassam a todos os campos políticos. Então, ainda que a extrema-direita, ela visivelmente, né, esteja para nós como um embate mais nítido, a gente tem, por exemplo, campos de esquerda, e aí é importante a gente pensar também a esquerda assim, num certo espectro, né? Enfim, não é homogênea também, a gente vai ter pontos a serem refletidos e pensados, e em relação à ofensiva antigênero, por exemplo, é fundamental a gente pensar algumas experiências de um certo campo feminista trans-excludente, que vem também se colocando aí em frentes discursivas, em posições políticas que muitas vezes se assemelham ao próprio discurso da extrema-direita em relação aos direitos trans, né? Então, e parte desse campo, né, desse feminismo trans-excludente, ele também se alimenta da esquerda, ele também compõe alguns partidos de esquerda, né? Então, um exemplo mais nítido, né? Quando a gente consegue ali um avanço em relação ao judiciário, né? Compreender que as mulheres trans e as travestis, elas podem e devem ser atendidas, né? Ali na Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, a gente tem um movimento imediato, né? Inclusive de apelo jurídico, de uma oposição nítida a essa conquista, né? E
capitaneado, né, por mulheres que se colocam no campo feminista, né, mas que a gente vem chamando aí de um feminismo trans excludente. Então, isso também é um braço, né, da ofensiva antigênero, que se articula muito bem com a moralidade conservadora que compõe aí a amálgama, o neoliberalismo, neoconservadorismo, que a gente vê mais na extrema-direita, mas que está em todos os lugares, porque acho que é importante a gente também observar o quanto do reacionarismo e do conservadorismo está presente em nós, né, como um todo, porque Jair Bolsonaro não foi eleito só por aqueles e aquelas que estão super distantes de nós enquanto LGBT e mais, né? Muita gente próxima a gente, das vezes de dentro da nossa própria casa, do nosso convívio, também votou em Jair Bolsonaro. A partir de uma grande força narrativa, né, de um discurso antipetista, e isso precisa ser levado em consideração também por nós. Sim, esse é um ponto assim, essencial. Eu acho que você levanta que é justamente isso. Talvez a direita tenha uma força de mobilização mais forte, porque ela consegue meio que cutucar aqueles preconceitos que estão enraizados muito fortemente, né, na cultura de muitos países. E essas bifurcações que a gente vê, por exemplo, no feminismo trans-excludente, também apontam para isso, né? Eu acho que talvez a esquerda conservadora, digamos assim, acaba expressando os mesmos preconceitos, mas com essa pátina, esse disfarce de que é porque eles criam outras desigualdades, que a classe que é mais importante, enfim, todas aquelas desculpas que a gente conhece também, né? Que colocam pautas uma contra as outras, quando na verdade as pautas se complementam e há pessoas que são afetadas por várias delas, na verdade, né? Então acho que é bem interessante realmente esse aspecto de que os preconceitos são tão enraizados que eles estão presentes em várias camadas da sociedade, realmente. Acho que pegando um pouco de muito do que você falou, você já deu algumas pistas aí, mas eu queria perguntar especificamente sobre a tua vivência dessa relação que você mencionou como uma relação de coprodução entre militância e pesquisa, assim. Como é que é isso no teu trabalho, na tua vivência? Eu acho que, assim, a vivência, ela vem primeiro, né, e ela impacta na minha produção. Então, assim, eu comecei a militar no início dos anos 2000 e na mesma época que eu comecei a fazer pesquisa, né, fiz minha iniciação científica no campo da educação, tentando entender qual era o impacto de se assumir lésbica na universidade, isso no início dos anos 2000, em cursos de ciências humanas e sociais, depois em cursos de exatas e da terra, né? E nessa mesma época eu começo a me envolver com os movimentos, né? Isso lá em Cuiabá, e a gente está construindo as primeiras paradas, né? Um outro tempo em relação à presença da internet, né, nos nossos ativismos, na nossa vida. Então tem, né, uma outra temporalidade. Então tudo caminhou muito junto, né, o tempo todo, né? E eu, junto com outros colegas, criei um coletivo de diversidade sexual dentro da universidade, que se articulava nacionalmente em torno dos encontros nacionais universitários de diversidade sexual, os ENUDS, que depois se tornaram ENUDSCs, e ali a gente tinha uma troca muito grande entre os coletivos de diversidade sexual das universidades brasileiras, né? E então essa relação, né, academia-ativismo, né, uma relação de coprodução que, na minha experiência, ela é desde o início de tudo no meu processo, né? Então, esse entrelugar, muitas vezes, ele é profundamente interessante, porque a gente consegue observar por um prisma que nem todas as pessoas que não têm essa experiência conseguem, né? Mas ele também, às vezes, é um lugar um pouco incômodo, né? Assim, ou ingrato, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes você é a parcela acadêmica naquele coletivo que se vê mais no campo do ativismo, ou dentro de um espaço acadêmico você lida como a parte ativista, né, daquele debate acadêmico, né, que muitas vezes é criticado esse lugar é criticado porque deveria ser mais distanciado, mais científico. Isso no início dos anos 2000, né? Então, assim, há quase 20 anos atrás. Então, acho que a gente foi
alcançando e alçando, né, especialmente a partir da crítica decolonial, outros lugares para essa experiência de coprodução, também assim constituindo uma legitimidade maior para esse lugar, especialmente na academia, e a gente consegue também mapear a existência de um número muito maior de coletivos que estão imbricados nessa relação de coprodução, países de modo geral, né, assim, não só no Brasil, nos últimos anos também, que vão ser profícuos, né, para as lutas LGBTI. Então eu tenho um pouco aí esse olhar assim de pensar esses 20 anos, né, como é que esse lugar, né, esse entre-lugar, ele foi se modificando, como ele foi sendo também reestruturado, visto, percebido. Então acho que tem uma força também muito interessante desse lugar, que é de acreditar, né, no papel político pedagógico da educação, né? E a educação não se dá exclusivamente por vias formais. Você também tem um princípio político pedagógico muito forte nos movimentos sociais. Então acho que essa relação de coprodução ela é fundamental em avanços que a gente conseguiu aí nos últimos 20 anos, por exemplo, seja no campo de estudo, debate, intervenção em relação às pautas trans, né, como o trabalho do Tiago Quatti, que também tem um podcast, né, super interessante, vai apontando para a gente, né, mas a gente também vai vendo, consegue observar, e acho que isso, minha tese e o livro que depois é produzido a partir da tese conta, né, que é como que os avanços no campo das políticas públicas, da formulação das políticas públicas, da existência dessas políticas específicas para a população LGBTI, envolveu essa coprodução, ativismo, universidade, né, movimentos, academia. Né? Então, acho que isso tem sido fundamental para o que a gente tem de produção, né, no campo das políticas e dos direitos para a nossa população. Sim, com certeza. Acho que é isso, é justamente esse intercâmbio que acontece entre as duas áreas que tornam muitas pesquisas também inovadoras, né? E muitas formas de ativismo também. Elas vão se formando umas às outras. Eu ia te perguntar para encerrar, que a gente estava conversando, você mencionou que você foi a primeira presidente lésbica da Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura. Conta um pouquinho mais sobre a associação também, sobre o teu trabalho. E hoje em dia você é conselheira, né, da associação. Sim, eu estou no Conselho Fiscal Consultivo dessa gestão, que é presidida pela professora Jaqueline Gomes de Jesus, né, pesquisadora trans, negra. E na gestão anterior, eu presidi a associação, quando ela ainda era a ABE, e não a BET, e a gente conseguiu produzir muita coisa em meio à pandemia, né? Fizemos um congresso, nosso 10º congresso, assim, com uma presença muito interessante de participação, trouxemos pesquisadores interessantes, nacionais e internacionais, para as nossas conferências e mesas, né? A gente teve com o Jim Spade na conferência de encerramento, né? Com o Sam Bussier, a gente teve mesas com muitos pesquisadores e ativistas nacionais, né? Super atuantes, e com uma presença de inscrições assim para mais de 2.000 pessoas. Então foi um saldo muito interessante. A gente acabou produzindo também muito conteúdo para as redes sociais, porque a associação não tinha ainda esse costume, né? E a pandemia meio que forçou a gente a buscar essa alternativa. E a associação fez 20 anos. Então, em 20 anos, a associação nunca tinha tido uma pesquisadora lésbica como presidenta. Então, isso também fala muito do campo, né, de invisibilidade lésbica dentro do nosso próprio prisma, né, de luta. Antes de mim, a presidenta foi a professora Luma Nogueira, da Unilab, que também é uma pesquisadora travesti, né? E aí venho eu e depois Jaqueline, né? Durante todo as outras gestões, né, a gente
teve uma presença mais centrada, né, na figura de homens gays cis, né? Então isso mostra também como é que a gente foi remodelando o campo de estudos, né? Como que a gente foi também diversificando, pluralizando, né, e descentrando essas políticas no campo da pesquisa. Então, acho que a associação tem uma contribuição importantíssima, né? Ela nasce no início dos anos 2000 e ela vai também produzindo a consolidação desse campo de estudos. Então, se a gente pega, por exemplo, né, o número de grupos de pesquisa registrados, né, no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, que se apresentam com alguma linha de pesquisa debatendo questões de gênero e sexualidade, né, e compara nos últimos 20 anos, a gente tem um crescimento super significativo, né? Se a gente também faz um mapeamento das revistas e periódicos, né, para divulgação científica, especificamente, né, do campo feminista ou do campo de gênero e sexualidade, a gente também vai ver uma ampliação. E a associação foi acompanhando isso, né? A gente tem também uma revista que é a Rebé, que tem aí quase 4 anos, né? E também foi uma importante decisão da associação, né? Que é acolher, ter um espaço para acolher essa produção engajada que a gente tem, que nos distingue de muitos países, né? O professor Leandro Collin da UFBA tem feito essa fala em vários lugares, mas falou isso também no nosso congresso da ABE, do quanto que a nossa produção, né, a produção brasileira, ela é qualificada. A gente, né, não precisa sair do país para buscar elementos teórico-políticos e um vasto material, né, acadêmico para pensar as nossas questões, né? A gente tem produzido muito, né? E a gente tem editoras específicas, né, que é o caso da Devires, para os nossos temas. A gente tem aí uma série de podcasts, né, com gente produzindo debates especificamente atentos às questões LGBTI+. Então isso é muito interessante e a gente vem observando também um giro assim desse movimento, dessa arena ali, que é coproduzida entre militância e academia, né, que é uma atenção maior para as questões de memória, de preservação da memória, né? Então a gente tem também acompanhado, né, museus virtuais, coletivos de museologia relacionados à história LGBTI, que têm sido profundamente interessantes e que são também resultados dessa coprodução Ativismo Academia, né, da qual a associação, né, a ABET, tem aí profunda importância, relevância, e muita gente está articulado ali na associação, se vincula à associação, né, participa dela, dos seus eventos, né? Então eu acho que a gente tem aí muitos avanços também que a ABET faz parte, né? Então eu me sinto muito honrada, né, de ter presidido a associação, né, de ter sido a primeira pesquisadora lésbica, e espero que a gente tenha muitas outras pesquisadoras lésbicas, né, cis e trans, presidindo a associação nos próximos 20 anos, né? Então acho que isso é uma coisa interessante, assim, de quem está há 20 anos nesse campo, né, de poder ver, né, e observar essas alterações de dinâmica, né, resultantes, né, de lutas que também são internas, né, endógenas. Nossa, muito obrigada também por esse panorama, assim, realmente da pesquisa, né, de gênero e sexualidade no Brasil. Isso acho que fecha a nossa entrevista com chave de ouro. Obrigada, Bruna, mesmo pela disponibilidade, por esse papo super interessante. E é isso, gente. Acho que a gente chegou ao final do programa. E eu e a Bruna, a gente está nas redes sociais. E se vocês quiserem se conectar com a gente com perguntas, comentários e tal, estamos aí à espera das suas mensagens, né, Bruna? Isso aí. Obrigada pelo convite, Débora. Foi um prazer estar aqui com você. E a gente volta a se comunicar pelas redes sociais. Voltamos sim. Podcast editado por 20 a 20.